Doutora Ivana, qual foi o motivo da reunião? Eu convidei os vereadores, os empresários e a imprensa hoje pelo motivo de que ontem à noite, no plenário da Câmara, os vereadores chegaram a essa conclusão de que deveriam se reunir com o Ministério Público para esclarecer dúvidas a respeito do projeto de lei que foi à Câmara, enviado pelo senhor prefeito municipal, para regularizar a situação de alguns permissionários de terrenos públicos, concretizando a doação com encargos e o pagamento de 40% do valor dos terrenos. Os vereadores e os empresários têm algumas dúvidas a respeito do processo, manifestaram isso em plenário, então, de imediato, eu quis solucionar a questão, esclarecer todas as dúvidas, e convidei todos a comparecer ao Ministério Público hoje, a partir das 18 horas, para que todos pudessem me perguntar com toda a liberdade como foi o processo de remessa desse projeto de lei à Câmara. E ninguém compareceu. Então, fui surpreendida, né? Nenhum dos vereadores compareceu, muito embora tenham manifestado essa intenção na reunião ontem em plenário. Parece que mudaram de ideia, não compareceram, os empresários também não compareceram. Então, nós vamos esclarecer agora a população nova-limense, através do seu telejornal, sobre as dúvidas que foram levantadas ontem e sobre o processo, como ocorreu a seleção dos imóveis para doação. Certo. O projeto visa a 40% do imóvel, o empresário para pagar em 24 vezes. A dúvida é, por que foram selecionados os 16 imóveis? Fred, eu tenho que te dar um histórico de como isso se processou. Num primeiro momento, há alguns anos atrás, nós detectamos doações de terrenos que já tinham passado, então, pela Câmara, através de lei, algumas doações que a gente entendia que não estavam adequadas, não foram feitas através de licitação e nem havia um interesse público expressamente justificado para aquelas doações ocorrerem para exercício de atividade econômica de determinadas empresas. Naquela época, houve um trabalho conjunto entre a Promotoria do Patrimônio Público de Nova Lima, que é representada por mim, e o Grupo Especial de Promotores do Patrimônio Público do Ministério Público de Minas Gerais, são mais 3 promotores, e, à época, nós consideramos as doações ilegais da forma como tinham sido feitas e concluímos que elas só poderiam ser regularizadas se houvesse realmente um encargo efetivo às empresas, que não apenas gerar emprego, não apenas gerar imposto, que isso já é decorrente naturalmente da atividade do empresário, que tivesse um encargo verdadeiro, real para o município. E chegamos, depois de muitos estudos, chegamos a esse patamar de 40% do valor de mercado do terreno. Na época, algumas doações foram regularizadas dessa forma, e passou-se, então, a investigar as permissões de uso. O que é uma permissão de uso de terreno público? É uma licença concedida pelo poder público, diretamente pelo prefeito, sem necessidade de consultar a Câmara, para que, por um determinado período de tempo, alguém utilize aquele terreno e depois devolva ao município. Como que a gente dá um exemplo muito simples disso? Existe uma obra na estrada, na rodovia MG30, e o município tem um terreno ali na beira da estrada. E a empreiteira que está realizando as obras na estrada precisa guardar suas máquinas. Então, o município faz uma permissão de uso daquele terreno durante as obras da estrada para aquela empresa guardar seu maquinário, fazer seu campo de obras ali. Depois que termina as obras da estrada, a empresa vai embora. Isso é uma permissão de uso. É um instituto de direito administrativo de caráter precário, temporário. Ele não se serve a regularizar atividades que se perpetuam no tempo, que vão se prolongar ad infinitum. E o que aconteceu em Nova Lima? Nós detectamos inúmeras, centenas de permissões de uso do patrimônio municipal, dos terrenos que não pertencem nem ao Ministério Público, nem a você, nem ao prefeito, e sim a todos os novalimenses, cedidos a empresas, algumas de grande porte, outras de porte menor, para que elas ali instalassem suas fábricas, seus comércios de forma definitiva,
sem passar pela Câmara, sem aprovação, sem licitação, sem pagamento por esses terrenos. E Nova Lima é uma cidade cujo valor imobiliário é enorme. Não são terrenos baratos, que se abriu mão exclusivamente em função de um lucro do empresário. Então, nós detectamos que isso estava completamente fora do regime jurídico aceitável. E começamos a trabalhar para retroceder esse processo. Em 2013, se não me engano, o prefeito Cássio Magnani firmou um termo de ajustamento comigo e com o GEP, né, o Ministério Público representado por 4 promotores, de que ele regularizaria a situação das permissões de terrenos públicos já vindas do passado, até de outras administrações. O prefeito imediatamente suspendeu a concessão de novas, suspendeu a concessão de novas permissões de uso, suspendeu eventuais aprovações de projeto naqueles em que ainda não haviam começado a se instalar empresas, e começamos a trabalhar na questão daqueles que já haviam começado obras ou que já exerciam plenamente sua atividade comercial ou industrial no município. Bom, que fique claro que, para o Ministério Público, a regularização seria simplesmente um decreto do prefeito revogando a permissão de uso, o imóvel é imediatamente retomado pelo município de Nova Lima e o empresário, de acordo com o decreto que ele tem e com o contrato que ele assinou com o município, não tem direito à indenização das benfeitorias. Bom, essa é uma posição rígida do Ministério Público. A partir daí, o prefeito começou a negociar conosco formas de resolver a situação desses empresários que já estavam em pleno funcionamento, e alguns gerando muitos empregos, e alguns gerando muita renda para o município na forma de impostos. E chegamos, então, a uma lista dos terrenos passíveis de regularização. O que seria essa regularização? Para não ter que licitar os terrenos e de repente, vir uma outra empresa e tomar um terreno onde já funciona uma empresa que está estabelecida ali. Seria, novamente, a doação do terreno aprovada pela Câmara, com o mesmo encargo real, no mínimo, que foi concedido àquelas outras empresas há 2 ou 3 anos atrás. Não poderia ser menos que os 40%, que foi um estudo longo e baseado em cálculos que a gente fez na época. Não poderia ser menos que isso o encargo. E mais também não seria uma questão de justiça, de equidade. A partir daí, definiu-se que aqueles empresários seriam beneficiados com a doação, pagando 40% do valor do terreno. E então partimos para a avaliação dos terrenos. A avaliação foi conduzida completamente, como todo esse processo foi acompanhado por mim desde o início, eu e o prefeito Cássio Magnani sempre juntos, chegando às melhores conclusões para atender o interesse público e o interesse também dos empresários que estão envolvidos com o risco de perderem seus terrenos. O perito foi escolhido por mim, dentre os peritos que prestam serviço para a comarca de Nova Lima, que prestam serviço às juízas das varas cíveis de Nova Lima. Ele avaliou os terrenos, a avaliação foi entregue a mim, não ao município. E apenas no final do processo, na hora de definir realmente quais as empresas seriam beneficiadas, é que eu entreguei os laudos ao prefeito, então o valor já estava estipulado e os 40% já tínhamos definido desde o início. Falou-se, então, muito em prazo. O prefeito, sensibilizado com a situação de alguns empresários de pequeno porte, relatou para nós que talvez não fosse possível que eles conseguissem adquirir o terreno em 6 parcelas, que era o máximo com que eu estava concordando. E, no final, chegamos a 24 parcelas sem juros, sem correção monetária, que é extremamente benéfico a qualquer um desses empresários. E não há possibilidade de se prolongar esse prazo, né? Já é um prazo. Os da doação que ocorreram há 3 anos atrás pagaram em 12 meses. Então, o processo foi todo conduzido com muita lisura, com muita seriedade da parte do prefeito municipal.
da Procuradoria Jurídica dele e da minha parte, de forma idônea. Não foi levado a público porque não era o caso de se consultar os empresários a respeito. Os empresários não têm um título, um documento, um direito a esse terreno que lhes dê poder de negociação. Então, nós fizemos o que poderia ser de melhor feito para eles dentro da lei. Não poderia ser feito mais do que isso, em hipótese alguma, né? Então, a gente não entendeu que não era o caso de negociar. A gente tinha que achar critérios objetivos que atendessem a todos os empresários. A gente não poderia negociar um prazo maior para um prazo menor para o outro, ou um desconto nos 40%, isso não pode existir. Então, essas são algumas dúvidas que os vereadores levantaram ontem em plenário e que a gente está tentando responder aqui hoje para toda a população. Sobre pessoas que tiveram a permissão de uso e não levantaram nenhuma edificação, o prefeito já cassou, já revogou a sessão? Assim, juntamente, na mesma reunião em que foi definido finalmente valores, terrenos a serem doados, ficou definido o que queria para o projeto de lei, foi entregue pelo prefeito ao Ministério Público um decreto revogando vários outros decretos daqueles terrenos ainda desocupados. Então, da parte do prefeito, está bastante adiantado o cumprimento do TAC dele com o Ministério Público e o GEP, né, comigo e com o GEP, feito no ano passado, porque ele vem cumprindo realmente todas as expectativas do Ministério Público. Revogou o que ele podia revogar, retomando muito terreno que foi distribuído de forma em que não havia interesse público. Então, ele está retomando, sim, os terrenos, e os empresários que estão exercendo atividade estão sendo beneficiados com esse projeto de lei que o prefeito enviou à Câmara. Infelizmente, caso não aceitem o encargo dos 40% no prazo estipulado, não terão do que se valer perante a Justiça, perante o Ministério Público, porque eles terão que ser revogados caso a Câmara não aprove a lei, o que eles têm toda a liberdade de fazer, ou caso, aprovada a lei, um empresário não queira que se proceda daquela forma, ele vai ter que devolver o terreno. Isso já está acertado entre o Ministério Público e município, que promoverá a revogação primeiro, de forma que ele não terá nenhum título, promoverá a ordem de desocupação e, no caso de recusa em desocupar, nós entraremos com a medida cautelar no judiciário para obter a desocupação imediata e reintegração do imóvel ao patrimônio público. Doutora Ivana, a Câmara de Vereadores tem prazo para votar esse projeto? O que chegou ao meu conhecimento é que o prefeito enviou o projeto com pedido de urgência, ou seja, dispensa dos pareceres, dispensa dos interstícios, e ele assim o fez porque ele tem um prazo a cumprir com o Ministério Público para solução de todos esses problemas referentes a permissões de uso. Esse prazo se esgota agora em dezembro. Então, eu acredito que ele tenha mandado o projeto de lei com pedido de urgência, e cabe à Câmara acatar ou não esse pedido de urgência. Né? Se eles aceitarem o pedido de urgência, entenderem que as explicações que eu também estou dando agora são satisfatórias, eles podem aprovar de imediato o projeto, bem como podem rejeitá-lo de plano, como podem também entender que não é caso de urgência e decidir que tramite em todas as comissões, pareceres. Aí eu não sei em quanto tempo teria uma decisão final a respeito dessa lei. Mas eles têm todas as prerrogativas conferidas a eles como legisladores e um poder soberano de analisarem isso da forma como eles acharem necessário. Emendas poderão serem feitas? Sim, sim. Todo o processo legislativo é garantido a eles dentro do regimento, da forma normal, como qualquer outro projeto de lei. Eles podem fazer emendas, sim. Então, promotora, se o projeto não for aprovado, os empresários, mesmo aqueles que concordam com o que está no projeto, correm risco de perder o terreno? Sim, Fred. Eu repito, os empresários não têm
infelizmente, qualquer direito àqueles terrenos. Eles têm um título muito precário que pode ser revogado a qualquer tempo. Então, nós estamos torcendo para que esse projeto de lei seja aprovado na íntegra como foi remetido, para solucionar a situação dos terrenos e dos empresários, e para que isso não volte a acontecer em Nova Lima, que se trate a coisa pública como pública e não como privada. O que vai acontecer, eu já havia mencionado, é que não sendo aprovado o projeto de lei, ou se houver uma demora muito grande, o prefeito já tem assinado o compromisso de fazer a revogação dessas permissões, e aí eles não têm título nenhum para estarem naqueles terrenos. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que regularize a situação o quanto antes.